amigo internauta, Portal Sustentabilidade, mais uma vez aqui na Flix TV, e hoje sobre um tema muito importante para a sociedade, especialmente brasileira. Vamos falar sobre dependência química, esse mal que aflige grande parte da população brasileira. E aqui em nossos estúdios, duas amigas que são colaboradoras do Portal Sustentabilidade. Tem a coluna Dependência Química, a Nancy Pérez e a Raquel Arantes. Grato a ambas por terem vindo até aqui e vamos tentar então repassar para o vídeo aqueles artigos tão bacanas que vocês têm escrito. Ok? Ok. Muito Nós obrigado. agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? E realmente a dependência química é de muita importância, porque é um fato que se alastra cada dia mais. É o mal que se alastra. Mal que se alastra. Vocês são psicólogas ambas, né? Com especialidade em dependência química. Sim. Primeiro eu gostaria de colocar dois aspectos que eu aprendi, porque na verdade eu tenho aprendido muito com a coluna de vocês, esse é um fato mesmo, né? Outro dia eu comentava, fui tomar uma cervejinha num churrasco, eu parei para pensar quem estava olhando do meu lado, né? Porque vocês colocaram que o alcoolismo faz parte do grupo de doenças que engloba a dependência química. Sim. É isto, né? Isso. Quer dizer, o alcoolismo hoje ele já é considerado uma doença pela ONU, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Pela Organização Mundial da Saúde. E me diz uma coisa, o fato de ser uma bebida, um produto lícito, né? Vocês comentavam que as formas de divulgação, às vezes, elas podem impactar na cabeça de um jovem, de um adolescente, que começa a entender que aquilo é algo comum, mas pode ser o primeiro passo para uma dependência química mais severa. É isto? Isso. Por quê? Expliquem por que o álcool ele é essa porta de entrada para a dependência química. É muito discutido assim, se é a porta de entrada realmente, mas por quê? Por ser lícito e nas famílias é oferecido, socialmente na aceito. mesa do almoço, do jantar, é oferecido, né, a bebida. Sim. Famílias que têm algumas descendências europeias que fazem a sangria, por exemplo, do vinho, né? É oferecido para a criança também, não chega nem na adolescência. E o perigo está aí. Se a pessoa tiver uma predisposição à doença... Física, orgânica. Física, psíquica também, ela pode desenvolver a doença, né? E esse é o perigo que as pessoas não veem, né? Sim. Porque é socialmente aceito, está na mesa. Socialmente aceito. E dali vem, é uma porta de entrada, isso é muito discutido de ser a porta de entrada, porque hoje em dia as outras drogas estão muito facilitadas também. Por isso que é dito como uma porta de entrada. Porque ela começa com o álcool, é uma droga que ela desinibe também a pessoa, o adolescente ele começa a querer sair, não consegue, e ele vê que se ele beber, né, Nancy, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele vai então isso que me chamou a atenção no artigo de vocês, né? Vocês criaram um cenário no texto, que eu me lembro bem, que é assim, por exemplo, um jovem, um adolescente, ele sai para uma balada, né? E ele tem alguma timidez com relação a aspectos da sexualidade, ou de se impor com relação ao grupo. Então ele usa o álcool para criar ficar desinibido, né? Ele se solta Isto mais. é verdade. É verdade. Isso aí é um fato que entre os jovens, por exemplo, aquele que às vezes nem quer usar o álcool para isso, mas assim, ele está num grupo, ele acha que ele vai ser aceito nesse grupo se realmente ele usar o álcool também. Sim. Senão ele vai ficar discriminado, vai ser deixado de lado. Meus amigos usam, eu também vou usar. E aí eu vou ficar mais solto para balada, eu tenho coragem de chegar na menina que eu quero chegar, ou a menina no menino, porque o índice de mulheres, de meninas também que estão consumindo álcool, cada vez está muito maior. Sim. E é comum, às vezes, por exemplo, a gente vê essas baladas, às vezes falar lá dentro não pode consumir álcool acima, que seja abaixo da idade de 18 anos. Só que assim, que é lei, mas se é respeitado mas ou não... na porta da balada, existe vários carrinhos, várias pessoas vendendo para a pessoa já chegar lá na balada já bem aquecida. Embalado. Já embalado. Né? Já embalado, né? E esse aí é o grande problema. Por quê? Porque a pessoa faz coisas que assim, depois cada organismo, cada ser tem uma maneira de reagir. Tem aquele que diz que não lembra, tem aquele que lembra, mas aí também não quer assumir algumas coisas que fez.
E a partir daí, pode se soltar sim para as outras drogas, né? Para experimentar outras coisas, porque está na balada mesmo. Porque está mais oferecido hoje, né? Está mais oferecido. E uma coisa que também me chamou a atenção no texto de vocês foi o seguinte, que o álcool seria o primeiro degrau para criar justamente essa desinibição, né? E aí fica, se ele receber uma oferta de cocaína, está mais fácil porque ele tomou uma dose ou algumas de álcool. Isto, mesmo na primeira vez pode acontecer isso, quer dizer, a pessoa nunca usou cocaína, né? E aí ele tomou umas e outras e alguém fala, olha, dá uma cheiradinha aqui, o cara vai, estou liberado, então, na prática acontece dessa forma mesmo? Depende do jovem, né? Da necessidade dele. Como ele é uma doença, o que é? Por exemplo, o álcool é uma droga que a gente classifica como depressora. A cocaína já é uma droga estimulante. Sim. Qual que é a necessidade, como a Nancy falou, desse jovem? Psicológica dele, quer dizer. Isso. O que ele precisa? Sim. Se é aquele jovem, por exemplo, que ela falou de esqueceu alguma coisa que aconteceu na balada, brigou e todo mundo falou, no dia seguinte você, mas eu não lembro de nada. Ele pode ter esquecido mesmo. Aí é o perigo, que é o que a gente chama de blackout. Sim. Ele tem um desligamento de neurônio nesse momento e ele não vai lembrar mesmo. Então parece que é um absurdo. E tem aquele também que vai fazer de conta que não lembra. Não lembra. Vai se valer disso. Vai se valer disso. Como que a gente pode, por exemplo, assim, diagnosticar isso? Vai depender da lucidez dele na hora de a gente estar fazendo a abordagem. Sim. Tá? Não é fácil. Agora, esse mesmo jovem vai usar a cocaína? Não necessariamente. Sim. Ele pode não ter essa necessidade de ficar muito louco. Ele quer ficar naquela depressãozinha que o álcool dá. Sim. Ele fica até agressivo com o álcool, mas é diferente dele ficar com um estímulo muito maior que a cocaína dá. Sim. Isso que eu falo, depende da necessidade Depende daquele da jovem. necessidade. Qual que é a abertura ferida dele. emocional que ele tem dentro Sim. dele para ele Então, precisar disso? uma curiosidade aqui. O traficante, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Então, mas ele consegue identificar o perfil do consumidor, quer dizer, esse cara, para ele é mais indicado isso ou é mais indicado aquilo? As pessoas que estão na balada oferecendo as coisas, como que funciona essa dinâmica? Estou vendo aquele cara meio quietinho, então para ele é isso, estou vendo aquele cara mais assim. Será que tem essa levada desse jeito? Tem. Eu acredito que sim. Tem, Nancy. Porque existe uma experiência muito grande por parte dessas pessoas, né? E assim, com a experiência das pessoas que consomem a droga, que procuram essas pessoas para comprar, ele já sabe exatamente aquele perfil que ele vai abordar e sabe como abordar, né? Então, aí assim, chegou naquela hora que é aquilo que ele está precisando. E aí entra, você não quer um êxtase, né? Vamos começar, vamos tomar um êxtase para você ficar mais alegre, mais animado. Você vai ver, isso aí não faz mal, é só agora, eu te dou um. E assim, esses convites podem aparecer sim. Em qualquer lugar, né? A gente sabe que hoje a gente vê um número variado de condição social, de idade das pessoas, né? Das crianças. Você vê crianças pequenininhas já usando, você vê adolescentes, adultos. Então, assim, tá bem perto de cada um essa pessoa. Então, vamos considerar, apesar que eu enquanto vocês estão respondendo, já estou pensando no outro programa, não na outra pergunta. Certo. Mas, assim, considerando que eu gostaria de fazer uma abordagem geral nesse primeiro contato nosso, né? Eu queria agora aproveitar esses minutos próximos para que nós possamos auxiliar as famílias que estejam vivendo algum tipo de problema, né? Então, primeiro, para aquela que desconfia, mas não tem certeza, que eu acho que deve ser aquela, eu não quero ver o que está acontecendo, que conselho vocês dariam nisso, se eles estiverem desconfiando, os pais, de alguma atitude menos feliz do filho? Olha, assim, falando de família, quando tem a desconfiança, Roberto... É porque já aconteceu? É porque já aconteceu. Né? A maioria das famílias então, que aí, chegam... o pai, mãe, quer dizer, desconfiou, tá? Tome a iniciativa de procurar uma solução, porque a desconfiança é sinal que o problema já está estabelecido, né? É o que a gente mais vê, por exemplo, dentro de consultórios e de clínicas, né?
Porque a família, é muito difícil a família olhar para o problema. Mesmo tendo alguém na família, outras pessoas na família, com esse problema de dependência, de qualquer tipo de droga. Não se conversa sobre isso, não né? O cara não vai contar no almoço de domingo, ó, o meu filho está usando cocaína. Ele não vai falar isso. Não vai. Não vai assim. E para essa pessoa, para o jovem que está utilizando a droga, ele ainda não se classifica como um dependente. Ele se classifica como usuário. Pode ter, sim, o usuário e não dependente? Pode ter. A gente fala assim, do álcool, é todas as pessoas que bebem que são dependentes? Não. Lógico que não. Né? Todas as pessoas que cheiram a cocaína que são dependentes, pegamos muito casos que não. Ela pode ser... Agora, o que é a dependência? É aquela doença crônica, é a compulsão mesmo pelo uso. Sem aquela droga a pessoa não consegue... Não poder viver sem aquele produto. E muda toda a rotina da vida dela. Mas o que você diria para um pai e a mãe desconfiado? Procura um psicólogo para ele recarregar a bateria de enfrentar essa situação? É o primeiro passo? Isso que eu fico pensando. Se desconfiasse que meus filhos estão usando droga, eu pergunto a eles ou devo procurar um psicólogo e abrir o jogo? Ou procurar o psicólogo primeiro, a gente sempre fala, não um profissional da saúde, ou um médico que ele confie também, pode ser. Sim. Abrir o assunto e depois chamar junto o filho. Né? Para ver se ele vai. E geralmente, mesmo com o filho junto, o filho nega na nossa frente. Né? E a gente não pode, nesse momento, absolutamente falar, não, ele vai ficar aqui e vai fazer o tratamento, se a pessoa não quer. Né? E se ele não admite a doença dele. Então, assim, é um assunto, é como você falou no começo aqui do programa, é muito delicado. Entendeu? É uma abordagem, assim, que tem que ser com muito cuidado. Sim, porque pode piorar a situação. Pode piorar. Eu aconselharia, assim, sempre, o primeiro passo, por exemplo, uma família, um pai, a mãe que sabe que está tendo, chegar na pessoa, chegar no filho, cada vez se aproximar mais, né? Muito diálogo, conversa. Por quê? Porque se ele se sentir aliado a esse adolescente, esse filho, seja qual for a idade, esse filho ele vai saber que ele vai recorrer a ele numa dúvida, e não ele vai fugir de me descobrirem. Porque senão, às vezes, o pai se eu souber que você está usando droga... Essa é a pior abordagem possível. É pior. Porque aí ele vai se afastar. E se ele se afastar, aí complica. Porque se ele está perto de você, se você discute sobre o assunto, vamos junto, vamos discutir. Mas isso daí eu li, eu sei que não tem problema nenhum. Então vamos ouvir essa resposta de um profissional, vamos levar junto para um profissional. E isso é a maneira de estar perto, você se aproximar. Sem ameaças, sem brigas. Eu sei que é difícil, porque somos todos seres humanos, né? Estamos sob tensão naquele momento e a gente não responde adequadamente. Mas, quanto mais você trouxer essa pessoa para perto de você, eu acho que vai ser muito mais fácil e para aqueles que o problema já está instalado, é de conhecimento, se o paciente não... Vamos chamar de paciente, está certo, né? Mesmo que ele não esteja se utilizando de um profissional, ele detém a doença, vamos chamar assim. Se ele não aceita o tratamento, não tem o que fazer. Porque assim, se ele não concorda em visitar um consultório como o de vocês, né, para se tratar, que coisa, né? Tem casos assim extremos, né, assim, que pode entrar com uma internação em uma clínica, uma internação involuntária que a gente fala, né? Que aí precisa da família junto. Só que assim, o resultado... Mas não precisa de autorização judicial, precisa... Então, precisa. Precisa. Então assim, assim, é o extremo que a gente fala. Menor de idade, se tiver correndo risco... Se for menor de idade, não, né? O pai sendo responsável. Sendo o pai responsável. Aí se for maior de idade, que é o problema. Maior de idade, sim. Porque daí o pai está responsável do menor. Então, se ele assumiu e aceitou, ele está falando pelo menor. Ele está falando pelo menor. Agora, assim, esse é um resultado positivo para ele se manter em recuperação, se manter em tratamento? Também não. Porque é a vontade dele fazer ou não o tratamento. E ele só vai se manter no tratamento, numa recuperação, se ele quiser, se ele vê que a vida dele
vai ter uma mudança ele ficando sem aquela droga de preferência. Se ele vê que, sabe assim, no trabalho ele vai evoluir, na escola ele vai evoluir, nos contatos sociais ele vai... Agora, se ele não vê isso, Sim. se ele não assimilar isso para ele, entendeu? Então, assim, o tratamento com o dependente também é muito delicado, né? E a gente sempre fala assim, vai para tratamento, existe só aquele tratamento? A gente sempre, por exemplo, assim, o tratamento que a gente sempre encaminha, faz encaminhamentos, que a pessoa vai também, se quiser, para grupos de autoajuda. Sim. Que ele vai conviver com pessoas que têm o mesmo problema ali. Seria Alcoólicos Anônimos e... NA, os Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. São ONGs, né? Não, são grupos de pessoas que estão... Existem hoje em dia vários grupos dessas pessoas. Por exemplo, a pessoa está com um problema, pacientes de câncer de mama. Então, tem um grupo de reunião de pacientes de câncer de mama. Narcóticos, então são grupos, não necessariamente não uma existe ONG. Profissionais ali. São só eles. Só eles. São os depoimentos. Tem alguém gerindo aquilo, né? Para entender mas é do mesmo grupo. Do mesmo grupo. É um dependente também que coordena as reuniões que a gente fala, né? Mas não tem um profissional. Que ONG é diferente. A ONG teria o profissional para orientar. Enquanto você estava respondendo, eu estava pensando o seguinte, né, Raquel? A gente cria um certo preconceito, né? Porque a gente fica pensando, porque o jovem isso, porque qual é a abordagem e tal, mas só que tem muito marmanjo no bom sentido e respeitosamente falando, né? Muitas pessoas já em faixas etárias bem mais avançadas que estão vivendo isto, né? Aí é uma dinâmica diferente, porque ele está se valendo do uso da droga, talvez há um decênio ou 2, né? E talvez exista a possibilidade de ele nunca ter procurado uma ajuda, né? Ele está convivendo com aquilo escondido, né? Às vezes escondido da família, escondido dos filhos. O melhor caminho nesse caso é procurar um psicólogo ou procurar um grupo de apoio? Como é que vocês enxergam isso? Os dois. Os dois? Os dois. Um vai reforçar o outro, um vai somar com o outro. Porque ele vai estar vendo pessoas iguais a ele, que está passando pela mesma situação que ele, então ele não vai se sentir tão sozinho diante da problemática, do dilema. E no caso, o profissional, porque o profissional você tem uma dor de qualquer coisa no seu organismo, vai procurar um médico especialista nisso. Sim. Então, se eu tenho esse tipo de problema, eu vou procurar um especialista que possa estar me orientando para esse trabalho. Qual que é a causa disso, né? O que é o trabalho psicoterápico? É a causa dessa doença. Porque não adianta você dar alguma solução paliativa, né? A pessoa, o importante da pessoa sentir que ela precisa, que ela quer, eu costumo falar que é mais que metade. Esses dias mesmo uma pessoa me procurou e ele já tem uma idade, 30 e poucos anos. Ele me pediu socorro. Ele falou, socorro, me ajuda. Nossa, no teu consultório, assim. Ele chegou e falou, socorro, eu não quero mais, porque eu cheguei no último. Eu estava morrendo na rua. Eu caí na rua, estava morrendo com uma overdose e eu perdi tudo. Eu não quero. Então, ele tomou a decisão. Sim. Quando isso acontece, o trabalho é ótimo. Ele já tem mais de 50%. Da solução daquele dilema, daquele problema dele. Porque ele deu um pontapé inicial para o jogo, né? Ele já entrou já vestiu o uniforme, chuteira e tal, e entrou no campo para jogar. E é nesse momento que você tem que agarrar e pegar e falar, não, estamos aí, vamos parar tudo, você quer mesmo, então vamos trabalhar. E existem medicamentos para se utilizar para baixar, nesse momento, para baixar essa tensão, essa ansiedade? É plausível se utilizar de algum tipo de medicamento para substituir de forma paulatina essa dependência? Se ele tiver com algum comprometimento psiquiátrico já. Porque se ele não tiver com comprometimento psiquiátrico, como é que você vai... Você pode até indicar, a gente vê, né, se a pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico, aí sim o psiquiatra vai ver que medicamento que ele vai precisar. Agora, tem pessoas que não chegam nesse ponto, elas chegam antes no consultório. Elas não têm ainda nenhum comprometimento psiquiátrico. Existe, sim, que a gente chama de comorbidade psiquiátrica e tal, pode existir, mas ele ainda não chegou nesse ponto. Sim. Então, você nunca pode, assim, antecipar um tratamento medicamentoso
porque aí é mais prejudicial ainda. Dependendo do medicamento, ele pode até criar um outro tipo de dependência. Estou aqui pensando naquele jovem que possa estar nos assistindo, né? 14 anos, 13, 12, 15, que esteja vivendo esse dilema e os pais não sabem. Né? Eles não têm, e nós temos que admitir que talvez não haverá coragem suficiente para procurar ou para contar para os pais. Né? Ele pode procurar, é um caminho ele procurar uma ajuda desses grupos para que, ou de profissionais como vocês, porque às vezes ele pode ter 14, 15 anos, mas tem autonomia financeira. Né? Ele pode fazer uma opção de quero pagar uma consulta. É lícito ele procurar essa ajuda independente da vontade e conhecimento dos pais? Não é recomendável. Ele pode até procurar, mas assim, nós vamos procurar os pais. Nós temos que procurar os pais, porque ele ainda é menor de idade. Sim. Né? Talvez ele possa procurar, ter uma conversa, mas nesse momento nós vamos Você vai convencê-lo. O quanto seria importante que os pais viessem para dar continuidade. Sim. Porque eu também não queria assustá-lo, né? Tipo, então não vou procurar ninguém porque eles vão me dedar, né? Né? Não é isso, quer dizer, vocês vão mostrar a importância da participação dos pais. Né? Ele não tem uma idade para decidir ainda isso, mesmo que ele tenha autonomia financeira. Né? Sim. Que hoje é comum. É comum. Que o menino trabalhe com a internet em casa, fazendo todas aquelas mágicas que eles já sabem fazer, né? Ganham mais do que a gente, o que é lícito também, porque está trabalhando e é motivo de aplauso até, né? Mas pode ser que ele esteja vivendo esse problema. Uma outra coisa que me ocorre aqui, puxa, minha cabeça está assim, estou tentando organizar as ideias um pouco, né? Caso então eles frequentem o consultório ou tomem a iniciativa junto com os pais de frequentar seu consultório, qual será a dinâmica? No primeiro momento os pais estarão juntos, depois vocês vão... Porque eu fico pensando, o que ele está pensando? Tudo bem, eu tenho coragem de contar para o meu pai, tá? Mas aquele velho chato vai estar indo comigo todo dia lá, todas as vezes? Fala um pouquinho sobre isso. Todas as vezes não, mas assim, por exemplo, no meu trabalho, assim, a gente chama assim, uma vez por mês fazer uma orientação para os pais e encaminhar esses pais para um tratamento. Porque esses pais também já estão afetados por aquela doença. Sim. Você, como é que chama mesmo isso? Codependência. Quer dizer, os pais estão doentes também, isso. Né? E aí, geralmente, a mãe fica mais superprotetora, fica mais no controle. Esse é o perfil, né? Esse é o perfil. E aí o próprio controle dela, ou da mãe, ou até se for mais velho, da esposa, ou do marido, se for o caso da mulher, se é dependente, esse controle fica que a gente chama de agente facilitador da doença. Porque a pessoa é cuidada de alguma maneira, ela se sente cuidada de alguma maneira. Você quer dizer que o dependente ele acha legal isso? Quer dizer, finalmente estão me dando atenção. Isso. Agora que eu estou com a doença, legal, né? Então agora vocês vão olhar para mim, é isso daí. Então a família tem muito esse movimento, né? E a gente tem que estar em contato com a família por isso, mas orientar essa família que ela precisa de um tratamento. E o perfil da mãe isso aqui é meu filhinho querido, não sei o quê? Ou não, ela pode até falar mal do filho, mas assim, é uma maneira de cuidado. Ela está olhando para ele de alguma maneira. Ela não sabe, assim, fazer de outro jeito, como a gente fala. Então, assim, esse carinho que ele sente falta, ele não tem dessa mãe ou desse pai. Ele tem um controle. Controle não é carinho. Controle não é atenção. Sim. Né? É um controle só. Onde você foi? Isso. Com quem você saiu? Você estava, não é para você fazer isso. É a pior coisa que tem se ele estiver vivendo isso. Onde você foi? Com quem você estava? Isso é hora de chegar em casa, tal. E é muito importante ter esse trabalho em conjunto, né? Porque aí a pessoa, ela tem você está trabalhando com o paciente, com a família também, que tem as características do paciente, né? Algumas vezes. E aí a pessoa vai para casa, ela tem uma continuação lá. Porque não dá para você trabalhar só uma parte. Se eu trabalho só com o filho
e não trabalha os pais, aquela dinâmica interna que está acontecendo, que às vezes até lá pode ter várias causas desse comportamento, ela vai continuar acontecendo. Então, essa transformação, para ela ter um resultado positivo, ela tem que ser de todos os lados, Sim, de todos que compõem a família. sim. Olha, infelizmente o nosso tempo já está, estamos chegando ao finalzinho do programa. E como eu disse no começo, antes de começar eu estava pensando, puxa, queria perguntar isso. E aí eu falei, não vai dar o tempo, né? Então vocês estão convidadas sem direito a dizer não, a retornarem aqui, tá? Apesar que nós somos muito democráticos, né? Se vocês não retornarem, vocês não escrevem mais para o portal, tá? Tá bom. Democracia. Democracia. Tá certo. Eu queria agradecer muito mesmo a contribuição que vocês têm trazido para o portal, né? É muito legal. Eu estou me sentindo feliz. Saiba disso, assim. Dá uma sensação que a gente está criando um universo de informação pouco comum, né? Trazendo agora aqui para a Flix, né? Esse debate, né? Que não é em todo lugar. A gente vê na televisão um pouco disso, mas eu não vejo essa dinâmica assim tão natural que vocês têm abordado, inclusive com aquelas situações que vocês colocam, no almoço da família, não sei o que, tem o álcool. Quer dizer, eu estou enxergando cenários que eu não enxergava como... meus filhos não são usuários, se fossem, e eles me permitissem, eu diria, né? Eles não são, mas eu fico pensando nos pais que tentam lidar com essa dinâmica e como superar isso. Então, eu me sinto muito feliz mesmo e sou muito grato a vocês, porque eu tenho certeza que nós estamos prestando um serviço para a sociedade e nós vamos muito além disso. Tá? Eu agradeço desse convite, de estar aqui. Estou feliz de estar podendo passar essas coisas, esses conhecimentos, essa experiência minha, né? E deixar bem claro, assim, que esse trabalho com o dependente, a psicoterapia, por exemplo, é para ele ressignificar a vida dele, que é uma coisa que ficou meio esquecida, né? Então, assim, é um trabalho de amor mesmo, dele olhar para ele e sentir que ele pode fazer alguma coisa por ele. Por ele. E as pessoas que estão em volta também. Então, assim, eu amo fazer isso daí. Que bom. Isso a gente sente, percebe, e é legal perceber e sentir ao seu lado isso. E eu também quero agradecer e ao portal Sustentabilidade, porque eu acho que é uma ideia maravilhosa a gente poder estar escrevendo artigos, o dia a dia, o que vem acontecendo, porque todo mundo tem que estar muito atento a essa situação, muito ligado, tem que discutir sobre o assunto, falar sobre o assunto, tire dúvidas, ligue, pergunte, vamos discutir junto. Tá, o portal está disponibilizando, inclusive, uma coluna que chama Dependência Química, @sustentabilidade.com. Naturalmente, as perguntas que forem enviadas são encaminhadas diretamente para elas e a pessoa não precisa se identificar com o nome. É lógico que tem o endereço do e-mail, mas enfim, ela pode até criar um Hotmail, um Gmail qualquer aí com um nome estranho e mandar para as meninas que elas estarão respondendo. E agradecer a Flix aqui desse debate, porque eu acho que a gente tem que estar falando muito mesmo sobre o assunto. Existe uma esperança, tudo tem um jeito de se trabalhar. Tem uma saída. Tem uma saída, a gente precisa discutir. Tá bom. E a Nancy, que dirige também o Complexo Boracéia, que acolhe moradores de rua, dia 16 de novembro estará inaugurando a primeira sala de computação para morador de rua, onde ela poderá localizar aquele morador de rua que pretende localizar o seu parente, está perdido, está desgarrado socialmente. Então, dia 16 de novembro, antes disso, ela vai voltar aqui para falar um pouquinho disso. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a vocês, tá? E até breve. Amigo, internauta, aquele que acompanha o portal Sustentabilidade pela internet e os programas aqui da Flix TV, muito obrigado. E nós vamos retornar em breve, dando continuidade a esse tema tão importante e, para mim, tão apaixonante no campo de sentir a contribuição que o portal pode fazer para a sociedade. Então, até breve e bye bye.